Agora nós vamos falar especificamente do reajuste do salário para 2023. E eu já falei anteriormente, que nenhum janeiro é igual ao outro, ou seja, nenhum aumento de salário ele vai ser exatamente igual. Então não existe uma métrica de o aumento salarial vai ser de 10%, não existe. Então todo ano é feito todo um cálculo sobre inflação, índices e tal, e chega-se a um determinado valor de reajuste. Bom, esse ano a gente tem um cenário ainda mais incerto devido à questão política, que a gente acabou de ter aqui no país, ou seja, vai mudar governo e tal. Então está tendo PEC de transição, enfim, tem uma série de coisas aí referente a orçamentos do governo. Então está bem difícil de chegar assim a um denominador comum de qual vai ser o real aumento. Então a gente basicamente tem dois salários projetados e é bem possível que quando seja efetivado não chegue exatamente nem um e nem no outro, que seja ali um meio termo entre os dois. Enfim, está bem incerto ainda. Em outros anos, geralmente quando a gente chegava nessa altura do campeonato, nesse período, a gente já tinha algo mais próximo do real, ou seja, um pouco mais definido. Geralmente sempre tem alguma mudançazinha, algum valor que muda, mas não é tão incerto como a gente tem esse ano. Então, a gente vai falar sobre os dois cenários que a gente tem atualmente para trabalhar e vamos ver como é que fica a situação em cada um deles. Vamos para a tela do meu computador aqui. Bom, reajuste 2023. A gente tem dois salários que estão sendo cogitados, o cenário pessimista e o cenário mais otimista. O cenário pessimista fala em um salário reajustado para R$ 1.281, ok? E o salário mais otimista, ele fala em R$ 1.320. Vamos entender como fica o cenário em cada um desses salários e a gente depois fala referente à estratégia de trabalho, ok? Bom, vamos lá. Cálculo de margem. O cálculo ficaria da seguinte forma. O salário atual, salário mínimo, tá, gente? Aqui estamos tratando de salário mínimo. Salário mínimo, 1.212. O novo salário nesse cenário mais pessimista ficaria em 1.281, ou seja, o reajuste financeiro aumentaria o salário do cliente em R$ 69. A margem para a utilização do cliente ficaria em torno de 24,15. E o valor aproximado, ou seja, o empréstimo que a gente consegue fazer para o nosso cliente, aqui tem um valor bem aproximado, tá, gente? E lembrando, existem coeficientes diferentes por banco, o valor liberado por banco. Então aqui eu fiz um aproximado aqui, pegando uma média, ficaria em torno de R$ 890 de empréstimo que a gente pode fazer com esse cliente com uma parcela de 24,15. Beleza? Então esse é o cenário mais pessimista. E quais bancos estão sendo ou estão projetando esse cenário atualmente, tá? No momento que eu estou gravando essa aula, isso aqui é bem importante, tá? Do momento que eu estou gravando até o momento que você está assistindo, pode ter alguma mudança, ok? Então fiquem de olho nos nossos informativos, monitorem esse momento porque as informações podem acontecer da manhã para tarde, ok? Então, no momento que eu estou gravando aqui, os bancos que estão trabalhando com esse cenário mais pessimista, Banrisul, C6, Facta e BMG, ok? Bom, primeiro vamos falar do cenário mais otimista e depois a gente fala referente ao que fazer, se eu tenho dois salários, como que eu posso trabalhar eles. No cálculo mais otimista nós temos então o salário de 1.320, cálculo de margem nesse caso, 1.212, novo salário 1.320, daria um reajuste salarial de R$ 108, onde a parcela que o cliente poderia utilizar, R$ 37,80. O valor aproximado aqui de liberação, R$ 1.374. Ok? Então, esse é o empréstimo que a gente poderia fazer aproximado, lembrando, tem que ver cada banco, o valor liberado, coeficientes e tudo mais, isso aqui é um aproximado, ok? Os bancos que estão nesse cenário, Safra, Daicoval e Itaú. Então, esses são os bancos que estão trabalhando com esse cenário mais otimista. Bom, vamos entender então, deixa eu abrir aqui, o cenário mais otimista e o cenário mais pessimista. Bom, a gente tem aqui uma diferença de valor liberado, ok? E você, como correspondente bancário, muitas vezes você tem que ser esperto nesse momento para você não perder para o teu concorrente. Por quê? Se você ligar para um cliente e oferecer R$ 890, sendo mais
cauteloso, né, ou sendo mais conservador com o seu cliente, muitas vezes o teu concorrente do lado vai ligar e vai oferecer R$ 1.374 e você perde a venda. Então, é muito importante que na oferta você explique essa diferença para o cliente, que o reajuste ainda não está 100%, tem um cenário mais otimista, um cenário mais pessimista. No cenário mais pessimista, ele vai ter um reajuste de R$ 69, vai poder fazer uma parcela de R$ 24,15 e vai liberar em torno de R$ 890. Agora, no cenário mais positivo, né, mais otimista, seria um reajuste de R$ 108, parcela de R$ 37,80 e um valor liberado de R$ 1.374. Ou seja, você coloca essas duas situações para o cliente, explicando para o cliente que, independente do valor que vai ficar, você já tem que deixar aquela proposta já digitada ou já em represamento para que ele tenha mais vantagem, que seja liberado mais rápido e assim por diante, ok? Então, explicando para ele que não vai ter nenhum prejuízo referente aos valores, que assim que sair os valores, ele vai ser informado do valor que vai bater, vai ficar certinho, né? O qual vai ser o valor, o real valor reajustado, o valor de parcela e o valor liberado para ele. Bom, e aí você me pergunta, Luciano, como que vai funcionar? Bom, se você está vendendo para os bancos que estão trabalhando nesse cenário, você vai entrar na regra desse cenário de digitação. E se você estiver vendendo para os bancos que estiverem no cenário mais positivo, você vai entrar nesse outro cenário. E bom, os bancos, geralmente quando acontece isso, você lança a proposta e se você já formalizou, geralmente acontece de quando você muda, né? Quando muda algum tipo de valor mais alto, você tem que reformalizar a proposta, ok? A Facta, né, já nos informou, claro que isso não está documentado em nada oficial do banco, mas nos informou que não vai precisar reformalizar. Então, se o correspondente lançar aqui nessa operação e depois o valor liberado seja maior e tudo mais, não vai precisar reformalizar. Não temos como bater o martelo em cima disso, o normal seria reformalizar tudo, ok? Isso seria o normal. Mas, enfim, a gente tem esses dois cenários, ainda não sabemos qual é o cenário que realmente vai ficar para o janeiro, por enquanto. Em breve deve estar isso definido, em breve isso deve ser oficial, e quando ficar oficial vai ficar um pouco mais fácil para a gente poder passar uma proposta para o cliente e realmente dar parcela, valor reajuste e valor aproximado dentro desse cenário, ok? E fiquem de olho nos informativos para entender a posição de cada banco que você vai trabalhar na sua operação. Bom, agora nós vamos para o quarto ponto, que o quarto ponto é uma novidade que a gente tem nesse ano de 2023, ok? Então, todo início de ano a gente tem algumas surpresas e esse vai ser o nosso quarto ponto.